começando aqui nosso último vídeo, né? Último vídeo antes desse foi a nossa última aula. Esse aqui é a correção dos exercícios da última aula. Então esse aqui é o nosso último vídeo desse módulo 2 de banco de dados. Aqui a gente termina o nosso conteúdo. E eu vou pegar para estar corrigindo os 3 exercícios que eu passei para vocês. Vamos lá, né? Cria um procedimento que cria uma coluna chamada numLocações. Na tabela livros, então lá da biblioteca. Depois, para cada livro do acervo, esse campo deve receber o número de locações que esse livro já foi locado. Então aqui, ó, na tabela livros, aqui biblioteca, a tabela livros, a nossa procedure vai criar um novo campo aqui, né, nova coluna aqui, que vai chamar numLocações. E o que tem que ter dentro dela, né? Quantas vezes esse livro já foi locado. Ponto. É isso que é para o nossa procedure fazer. Beleza? Então aqui eu vou construindo essa resposta, essa resolução aqui, e a gente na programação em geral tende a pegar um problema complexo e dividir em pequenos problemas e vai resolvendo ele em partes, depois vai juntando tudo. Então eu vou dividir essa resolução aqui em algumas partes. Vamos ver aqui, ó. Primeira parte aqui, vou fazer aqui, ó. Para eu criar essa coluna número de locações, primeiro eu tenho que ver se ela existe ou não, porque às vezes essa procedure pode ser processada não, pode ser chamada, né? Numa tabela que já existiu isso. Vamos supor, eu quero atualizar o número de locações de um livro, né? Então a coluna já existe ali, se isso já foi executado mais de uma vez. Então a primeira coisa é eu verificar se numLocações existe. Isso aí. Depois, qual é a segunda coisa, né? Criar numLocações caso não exista. Então, estou dividindo aqui. Né? Primeira coisa, eu vou ver se existe, depois eu vou criar caso ela não exista. Então, estou dividindo aqui e eu vou fazer trecho por trecho desse aqui, ó. No final vai estar tudo pronto. Continuando aqui a minha estratégia aqui de correção. Depois, olha só, sempre quando a gente vai criar uma coluna, né, a gente tem que depois e atribuir valor a ela, a gente tem que depois indo em linha por linha, né, nesse campo dessa coluna específica e atribuindo esse valor. Para isso a gente precisa de uma estrutura de repetição, tanto que esse exercício, né, é baseado nisso. Então a gente tem que definir quantas vezes essa estrutura de repetição vai repetir. Então aqui, ó, determinar o número de repetições. Depois, né, já determinado quantas vezes a estrutura de repetição vai repetir, a gente vai atualizando, né, uma por uma. Para a gente atualizar uma por uma, a gente tem que saber qual a gente vai atualizar. Então, dentro da estrutura de repetição, né, aqui, ó, dentro da estrutura de repetição, determinar qual linha será
atualizada a cada loop. Uma vez que eu determinei qual linha vai ser atualizada a cada looping, né, a cada rodada, que ela vai ficar repetindo, o que eu vou fazer agora? Eu vou determinar, desse que eu escolhi, quantas locações ele teve. Então, vou botar aqui, descobrir quantas locações o livro escolhido para atualização, determinar quantas locações o livro escolhido para atualização teve. Isso aí. Depois que eu determinei, né, quantas locações esse livro teve, por fim, né, eu vou fazer o quê? Eu vou realmente atualizar o campo. Então, atualizar o campo num locações desse livro. Atualizar o campo num locações desse livro com o número de locações que teve. Isso aí, ó. Então, dividir aqui em 1, 2, 3, 4, 5, 6 etapas, né? Para a gente estar resolvendo o problema. Então, dentro aqui da minha procedure, ó, criei esses comentários e aí eu vou ticando um por um, vou fazendo um por um desse aqui. Então, vamos lá. Primeiro, olha, esse aqui, né? Verificar se o número de locações existe. E aí, eu já tinha feito isso antes, né? Preparando aqui para vocês. E eu vou fazer assim que eu acho que é mais rápido e mais proveitoso. Eu já vou pegar o trecho aqui, ó, e vou substituir por isso aqui, ó. Aqui. Então, aqui, ó, verificando o número de se a coluna num locações existe, né? Então, ó, dou um select, né? Contando o número de linhas e vou colocar esse conteúdo, olha, na variável conde. A variável conde, eu não criei ela aqui ainda. Lembra que eu falei para vocês que tem que criar tudo antes no declare. Então eu vou botar ela aqui, ó, declare aqui, variável conde. Então agora, quando eu for executar aqui, ela já existe, ó. E o que ele vai estar contando aqui, né? Ele vai estar me retornando isso daqui, ó. Se na biblioteca, na tabela livros, existe a coluna num locações, ele vai contar, ó. Então, se aqui retornar 0, né? 0 vai para conde. Se isso aqui já existia, ou seja, se já foi rodado alguma vez essa procedure, aqui ele vai retornar 1 e vai vir 1 para cá. Expliquei esse negócio aqui essa information schemas aqui para vocês na aula passada aí, ou na aula passada ou na aula retrasada, acho que foi na aula retrasada. Qualquer coisa, voltem e dê uma olhada boa nisso daqui. Foi na aula retrasada, sim. Procurem lá que vocês vão ver. Então aqui, ó, cumpri, né, aquela primeira missãozinha ali que eu tinha separado. Agora a gente vai para essa segunda aqui, ó, criar num locações, tudo junto aqui, né, caso não exista. Então, vou fazer só esse pedaço aqui, ó. É isso que eu vou fazer aqui. Eu vou botar aqui, vou substituir aqui, ó. E é isso que a gente faz aqui, ó. Se o conde for 0, ó, que a gente determinou aqui, o que ele faz, né? Ele entende que num locações não existe e o que ele faz? Ele vai adicionar essa coluna. Então aqui é um alter table, add column, num locações, int unsigned. Nem precisava, né, de botar um unsigned aqui, porque raramente ele teria mais de 32 mil locações. Mas a gente coloca assim só para não aceitar valores negativos.
E aqui repara que eu não preciso de um else, né? Porque se ele já existe, não precisa fazer nada, né? Se ele não existe, eu quero que faça alguma coisa. Então, o else é só para quando você quer fazer alguma coisa, caso o teste falhe. Aqui, se o teste falhar, eu não preciso de fazer nada. Então, aqui eu já dou o end if. Então, ó, cumpri aqui também. Vamos ver o terceiro aqui, ó. Determinar o número de repetições, né? Igual eu expliquei para vocês. A gente, depois que criou a coluna, para cada uma dessas linhas, tem que analisar e gerar um valor. Então, a gente usa uma estrutura de repetição para isso, né? Um laço, né? A estrutura de repetições a gente chama de laço, às vezes a gente chama de looping. Só são nomes é, muito usados aí no mercado, na comunidade de programação em geral. Então é isso que eu vou fazer aqui agora, ó, determinar o número de repetição. Então eu vou substituir isso aqui. Como é que eu vou determinar esse número de repetição, né? Eu vou contar quantas linhas, né, tem na tabela livros. Contando quantas linhas tem, eu vou saber que eu vou ter que fazer aquele número de vezes de repetição. E repare que ele conta aqui, ó, jogando, né, na variável limite. E eu não declarei a variável limite aqui. Então é isso que a gente vai fazer agora, ó. A gente vai declarar a variável limite aqui em cima. Sempre tem que ser declarado em cima, senão dá erro. Ok, fiz aqui, ó. Pedi para contar, joguei em limite, ok. Agora vamos aqui, ó. Dentro da estrutura de repetição, determinar qual linha será atualizada a cada looping. Beleza. Quando ele coloca aqui dentro da estrutura de repetição, quer dizer que eu tenho que botar a estrutura de repetição aqui, né? Eu já tenho que entrar dentro dela. Então eu vou escolher aqui, a gente tem o while ou repeat, eu quis escolher o repeat só para fins didáticos mesmos, para vocês. Então aqui, ó, deixa eu pegar isso aqui tudo, jogar para cá. Ó, repeat. Já deixando toda a estrutura pronta aqui, ó. Aqui é o incremento do repeat, igual a gente tem no while. Então, eu tem que existir a variável i, né, para fazer esse incremento. Eu não criei a variável i. Então, a gente tem que ir lá e botar a variável i agora, ó. E repare que eu uso aqui o default 0. Ou seja, né, aqui, quando eu crio o conde, o valor inicial dele, o valor de padrão dele, né, o valor default dele é null. Aqui também limite é null. Por que que eu não coloco um valor padrão, né? Porque aqui eu já vou pegar o conteúdo e já vou fazer a atribuição para o conde, então não importa o que ele tinha antes. Já o i aqui não, eu quis botar o default 0 para ele começar com 0 propositalmente, porque aqui ele vai incrementar. Ele recebe ele mais 1. Se for nulo, nulo mais 1 dá nulo, né? É um erro. Então, eu já fiz ele receber 0 já prevendo isso, sacaram? Então aqui eu deixei todo o repeat prontinho aqui, olha, só para a gente rechear ele, né? Então ele vai repetir até que isso aqui seja verdade. Então quando o i for maior ou igual ao limite, ele para de repetir, né? O limite é o número de linhas que tem. E aqui o end repeat para ele voltar aqui, né? Caso essa condição não seja atendida. Então deixei toda a estrutura do repeat prontinha aqui já para a gente só rechear ela. E aí sim, eu vou pegar tudo isso daqui, vou jogar aqui, ó, dentro da minha estrutura de repetição. E aí eu vou fazendo um por um desses daqui. Então, dentro da minha estrutura de repetição, a gente já está dentro dela, determinar qual linha será atualizada a cada looping. Então, isso aqui é o seguinte, ó. Deixa eu ver se livros faz parte disso. Eu acho que faz. Vamos fazer um teste aqui, ó. Vou abrir uma carry nova.
Então, vou fazer aqui, ó, select asterisco from livros, biblioteca. Olha só. Reparem que aqui eu tenho 9.793 linhas, ou seja, eu tenho 9.793 livros. Mas repare que o código do livro começa no 20, ou seja, né, aconteceu algum momento ali, acho que foi até algum exercício que eu passei para vocês, que a gente deletou os livros com código menor que 20. E se nada impede que a gente pode deletar, por exemplo, o livro 39, né? Acontece alguma coisa ali, a gente quer deletar o livro, ou nada impede também que o código dos livros, né, que é a chave primária, seja criada de forma aleatória, ou seja, um número aleatório. E isso, gente, é muito usado hoje em dia em bancos de dados, tá? Isso é muito usado. Eu já expliquei isso para vocês antes, eu vou voltar a frisar. É muito normal ser gerado valores aleatórios, inclusive com letras, tá? Strings, né? Para chave primária. Porque quando é sequencial, né, pode ter um vírus, alguma invasão ali, que a pessoa sabe que é sequencial, vai sabendo os próximos. Né? Então, se eu sei que esse aqui é o 34, eu sei que o próximo é 35, depois vai ser um 36. Quando é aleatório, né, você não sabe qual é o próximo, né? Então, como medida de segurança, hoje em dia estão fazendo muito disso, né? Pegando chaves primárias não mais sequenciais, são sim valores aleatórios. Então você não sabe qual é o código que você quer mexer ali, né? Se fosse sequencial certinho, a gente saberia, começa do 1, vai até acabar, mas não é o caso aqui. Tanto que a gente tem 9.793 linhas, mas se vocês forem ver o último livro aqui, ó, o código dele é 9.816. Repara que tem bem menos aqui, ó. Quer dizer, o número é bem maior, né? Tem bem menos tem menos de 9.816. Ele tem 9.793. Então o livro foi apagado aqui no meio. A gente não pode seguir a sequência, né, do código de livro. Então aqui, por isso que eu botei aqui, olha, dentro da estrutura de repetição, determinar qual linha será atualizada a cada loop. Então, determinar das 9.700 e pouco ali, qual a gente vai atualizar. E para isso, a gente tem isso aqui, ó. Esse trechinho aqui que resolve esse pedacinho do problema. Olha aqui, ó. Copiar aqui e jogar aqui para vocês, ó. Então, o que acontece? Eu vou até... eu estou dando um select para o código do livro, pegando esse conteúdo, jogando aqui para código do livro, né? Essa variável aqui que eu criei. Então, se eu criei, ela tem que existir lá em cima. É isso que eu vou fazer aqui agora. Eu vou pegar ela aqui em cima, ó, vou falar, ó, agora você existe. Opa, isso aí. Ok. Foram livros, né? E aqui, olha só, eu dou um order by pelo código do livro, então mando ordenar pelo código do livro. Falo para ele exibir somente uma linha. E eu dou um offset i. Offset, assim, já expliquei isso para vocês antes, vou voltar a explicar rapidinho aqui, ó. Se é a primeira, se é a segunda, se é a terceira. Então, se eu chego aqui, vou tirar isso daqui só para exibir para vocês, ó. Se eu dou só esse comando aqui, olha só, vamos vir para cá. Aqui, ó. Começa do 20, 21, 23, né? Ok. Se eu falo limite 1, ele só vai mostrar o primeiro, ó. Porque é limite 1, mostra uma linha só. Ah lá. Agora, voltando aqui, ó. Repare que o segundo é o 21, o terceiro é o 23. Se eu falo aqui, ó, me mostra o segundo. Aí o segundo a gente coloca 1. Por quê? Porque ele começa do zero. Tudo na computação, não sei se vocês já perceberam, começa do zero. Então o primeiro é o 0, o segundo é o 1.
Então, ó, offset 1. Então, ele vai querer começar daqui, ó. Então, ele vai mostrar apenas o 21, olha lá, ó. Ah, o terceiro, que é o 2, o 23. Então, eu sei que aqui, ó, o meu repeat, né, tá começando o i vale 0, depois o i vale 1, depois o i vale 2. Então, aqui eu coloco o i para essa seleção aqui ir correndo linha por linha da tabela. Entenderam a engenharia aqui que a gente faz para conseguir isso? E aí a gente coloca na variável aqui, né? Into código do livro, porque aí eu vou pegar o código do livro correto que a gente vai ter que mexer. Então isso aqui é para determinar qual código do livro a gente vai ter que mexer, né? Que a gente vai fazer a atualização ali. Continuando aqui, olha, descobrir quantas locações o livro escolhido para atualização teve. Agora a gente sabe que dentro de código do livro é o livro que a gente escolheu para fazer a atualização. Então o que eu faço? Né? Com esse conhecimento, eu vou criar um trecho de código aqui que vai descobrir para mim quantas atualizações esse livro já teve. Atualizações não, locações esse livro já teve. E é isso que esse trecho aqui está fazendo. Ó, select conta quantas linhas, né? Coloca dentro da variável o número de locações. Ou seja, essa variável tem que existir. Eu vou pegar ela aqui, eu vou criar ela cá em cima. Então, lá, o número de locações, né? Int oneSide, porque não existe número de locações negativo. Então, agora ela já pode ser atribuída valores aqui, porque ela já existe lá em cima. Aí eu estou fazendo aqui, ó, a tabela livros, né? Vamos relembrar aqui, ó, tabela livros. Aqui eu tenho itens e locações. Se um livro está em itens e locações, quer dizer que ele faz parte de uma locação. Então, para eu saber quantas vezes um livro já foi locado, é só eu contar aqui, ó. Quantas vezes, né, o código de um livro aparece aqui na tabela itens e locações. O código de um mesmo livro, né, aparece aqui na tabela itens e locações. E é isso que a gente está fazendo aqui, olha. From livros, join itens e locações, quando o código de livro foi igual ao código de livro aqui, e aqui, ó, quando o código de livro foi igual ao código do livro, que é o livro que a gente pegou aqui, olha. Que a gente quer saber, que a gente separou para fazer a atualização dele, né? Então aqui determina quantas vezes o livro foi locado e joga esse valor para dentro da variável número de locações. E por final, né, atualizar o campo de num locações desse livro com o número de locações que ele teve. Então aqui é a parte mais fácil, né? Aqui é só dar um update, ó. Vou arrancar isso daqui, aqui, ó. Fazendo a atualização, deixar bonitinho aqui, ó. Update de livros, 7 num locações, que a gente sabe que essa coluna já existe agora, com o que? Com o número de locações que o livro teve aqui, quando o código do livro foi o quê? Igual ao código do livro que a gente teve aqui, ó. Certinho. Depois eu já acabei, e aí a gente vai passar para um próximo livro, né? Então o i recebe i mais 1, o incremento. E pronto, ó. Tá resolvida a questão. Ele vai percorrer tudo colocando esse número de locações. Então, se eu for nos livros na biblioteca aqui, ó, nos livros aqui, ó, a gente percebe aqui que não tem o número de locações, né, ó, não tem. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar essa procedure, criei, não deu erro algum. Depois eu vou, aqui eu botei determinando maior dano no livro, então não é isso não. Isso aqui é determinando número de locações do livro. Isso. Então, criei a procedure aqui.
que vai dar um call, vou mandar executar ela, call, aqui ó, lista 14, exercício 1, e mando ver. E aí ele está calculando ali, ó, um por um, né, come um tempo aí para colocar todos os livros, vamos esperar uns segundinhos aí, eu acho que vai ser rápido essa. Temos que demora mais, né, porque a base de dados é maior, só que eu acho que essa aqui é tranquila. Pronto. Se a gente for vir aqui agora num select, ó, aqui ó, eu vou atualizar as colunas aqui, vocês vão ver que vai aparecer num locações agora. Olha lá, ó, atualizei num locações. Select, asterisco from livros. Vamos ver o que aparece pra gente aqui agora, ó. Ó o número de locações aqui, ó. Esse aqui foi locado 5 vezes, esse 4, esse nenhuma. Tá aqui, né? Todos os livros com o seu respectivo número de locações. Se este vídeo foi relevante para o seu aprendizado, considere de nos deixar um like e se quiser receber mais vídeos como este, se inscreva no canal e ligue o sininho de notificações. Obrigado.